Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e hoje nós estamos no Respostas de Sábado. Deixa eu ver que número que é o Respostas de Sábado. Esse aqui acho que é o 282. Então mais ou menos isso. O que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou responder as perguntas, comentários, críticas, sugestões que fizeram no número 281 dessa edição aqui do Respostas de Sábado. E aí eu vou responder essas perguntas aqui, é isso que você vai ver, tá? Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamento dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, que mais? Lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, então é isso que você vai ver aqui nesse canal. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, né? Era para ter gravado um pouco mais cedo, já vou explicar um pouquinho aqui. Mas eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, então se você fez uma pergunta lá no 281, pós quinta-feira à noite, refaça aqui no 282, que lá no 283, se o criador desejar, eu respondo, beleza? Então aqui hoje plano de fundo, infelizmente, como eu disse, estou à noite aqui, não consigo gravar mais cedo por motivos de saúde, então tudo mais. E aqui o que você vai ver no plano de fundo, o que a gente tem aqui? A gente tem um PM5000, Polivox, um equalizador Sansui SE8, um Model 246 como pré-amplificador e aqui em cima uma plaquinha pendrive montada num CD Studio 660 da CCE. Então é mais ou menos isso que você vai ver aí no plano de fundo, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, já dei o recado, né? Já dei o recado. Confesso que estou gravando esse vídeo, essa primeira parte novamente, deu pau na minha máquina, vou dar aqui abrir um parênteses. Nunca compre esses chips, né? Não sei se vai aparecer aqui, ó. Tá com zoom, né? Esses chips que tem que colocar o adaptador, cara. Você tava gravando quando o vídeo já tinha travado aqui, perdi tudo que eu já tinha gravado, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos ler as perguntas. Lembrando que as perguntas, elas vêm aqui pelo meu celular, então a ordem das perguntas, quem manda é o próprio YouTube pelo celular, beleza? As perguntas foram feitas lá no 281. Vamos lá, plano de fundo aqui. O que já tinha aparecido na semana passada, né? Só que agora num ângulo mais aberto. Desculpa aí, tá escuro, né? Como eu disse, estou à noite aqui. Vamos lá. Canal Disco é Cultura. Obrigado por me responder, meu amigo. Vou pedir pro técnico tirar e vou comparar pino a pino e ver se é igual. A chave que acho servir. Tá 160 pila no site amarelinho. Cara, como eu disse, eu já gravei isso aí. Vou ter que refalar tudo que eu já tinha falado. Toma cuidado, certo? Na hora de comprar. Eu não sei se você está falando que a peça é nova, ou se é usada, né? Então, se for usada, você tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque normalmente usados o pessoal tira desses equipamentos. Então, tem lá um PM5000. Nem sei se funciona. Não sei se funciona, mas então vou desmontar e vou vender por partes. Nem sabe se funciona. E acaba colocando ali essas peças à venda, correto? Nós que somos interessados em adquirir esse tipo de peça, esse tipo de coisa, é que temos que regular esse mercado, né? Então, se você evita de comprar ali uma peça e depois não devolve se ela está pior ou com defeito, isso estimula as pessoas a continuarem fazendo. Então, se o cara tem um PM5000 lá, desmontou, vendeu por partes, ninguém reclamou de nada e vendeu com tudo com defeito, as partes com defeito, chave com defeito, véu com defeito, o que acontece? Da próxima vez ele vai fazer de novo, e vai fazer de novo. Então, qual é a dica? A dica é, comprei a chave no Mercado Livre, beleza, vai chegar em 7 dias? 7 dias vai chegar. Lembra que você tem 7 dias para devolver. Então, pega, já põe lá no teu técnico, já deixa lá o aparelho, porque a hora que a chave chegar, você já leva para o técnico já põe, já olha, já analisa, vê se está melhor, vê se vai servir, vê se está boa mesmo, põe, testa, tá boa, beleza, fecha negócio. O grande problema é que normalmente, das vezes, as pessoas não fazem, né? Então, digamos, a pessoa vai lá, compra a chave, e daí, espera chegar, aí guarda numa caixinha, aí agora eu vou lá levar pro meu técnico. Daí leva pro técnico, chega lá o técnico, a chave tá pior do que a tua. Putz, mas eu comprei no Mercado Livre como usada e tal. Estimulou, como eu disse aí anteriormente, a venda disso daí, né? A pessoa que te vendeu vai continuar vendendo e você dançou, né? Então, eu já fiz vídeo aqui nesse canal sobre isso, sobre peças usadas. Tomar cuidado, as dicas e tudo mais, né? Então, o que eu quero passar, né? Eu quero que as pessoas comprem essas peças e que essas peças resolvam os problemas delas, né? Mas que não vamos estimular as pessoas a derreter esses aparelhos aí e te vender peças sem saber se funciona ou não, você entendeu?
Então a dica é essa. Claro que eu não sei se você está falando de peça nova ou usada, mas se por um acaso for usada, tá? Vai comprar uma peça usada? Vou. Já fique pronto para pôr lá para testar, ou então já leva pro técnico olhar e dizer assim, não, tá boa, tá melhor que a tua, certo? Não, isso aqui tá ferrado, devolva, entendeu? Aí você devolve, para justamente não estimular a venda desse tipo de equipamento, a venda desse tipo de peça assim, tá? Minha voz pode embargar aí de vez em quando, como eu disse, estava com alguns problemas aqui de saúde, então vamos lá, vamos continuar, tá? Então, tomara que as peças aí que você compre dê certo, que funcione bem, mas que se for nova, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum, né? Espero que dê certo. Florida Today, puxa vida, desculpa meu amigo, né? WhatsApp eu não tô respondendo, cara, tá bem difícil, então peço desculpa lá, o pessoal tá aqui me chamando no WhatsApp, às vezes eu não respondo, aí a mensagem cai lá para baixo, acabo esquecendo, é complicado, sabe? Mas tudo bem, peço desculpa aí por não ter respondido. Continuando, Florida Today. Vamos lá. Gostei da história da troca do Aico por um terreno. Vou compartilhar a nossa. Do que ele está falando? Que semana passada alguém comentou ali sobre que trocou um Aico, né, um 3 em 1 Aico por um terreno lá no meio do mato, mas trocou, né? Um 3 em 1 por um terreno, para você ter uma ideia, né? Então, e aí ele vai compartilhar dele aqui, vamos ver? O ano era 1968. Pré-Opala, hein? Antes de Opala. Meu pai estava desempregado com o fechamento da Panair do Brasil. Panair do Brasil era uma empresa, né? Uma empresa de aviação que foi, no caso que nem ele falou aqui, que faliu, né? Já havia alguns tempos. Trabalhava com fretes na pacata cidade de Manaus. Foi então que ficou sabendo de um DC-3. Puxa vida, né? Na minha opinião, o DC-3, puxa, é o avião mais bonito que tem, né? No Brasil teve a Varig, que trabalhou com o DC-3. Inclusive teve uma história, tem alguns ainda que sobreviveram, mas tem uma história de um que acho que estava aqui em São Paulo, parado num lugar, de repente, quando eles viram a máquina, já tinha chegado o trator, né? E demolido ele. O pessoal, porra, mas por que demolir? Por que demolir, né? Parece que tem um no Rio Grande do Sul ainda em exposição. Existe a versão civil do DC-3, que é essa que a Varig usava e tudo mais. E existe a versão, eu acho que é o C-47, né? Eu não lembro qual que é a denominação da versão militar. Esses aviões eles eram usados para paraquedista, né? Então, digamos, na Segunda Guerra Mundial, para despejar os paraquedistas pós-fronte. Como assim? Tipo lá no dia D, o pessoal invadiu por terra ou por mar, né? E aí eles despejavam depois que invadiu, né, cara? Não vai despejar os paraquedistas lá no meio na Alemanha, não, né? Da França, no caso, e sem ter uma tropa invadindo mesmo, né? No meio do monte de alemão. Então o que aconteceu? Enquanto o dia D desembarcava, os aviões passavam e levavam os paraquedistas para que os paraquedistas caíssem mais para frente, né, da linha de combate ali, para que quando o pessoal fosse já estava tudo já armado. Então esses são os aviões que carregavam os paraquedistas. É muito legal, muito bacana. Eu acho muito bonito esse avião. É um dos mais bonitos, na minha opinião. Continuando. Beleza. Sabendo que tinha um DC-3 que estava à venda em Belém. Juntou o que tinha e voou para lá, levando uma TV colorida nova na caixa. Comprou o DC-3 com um cheque sem cobertura que levaria 15 dias para chegar em Manaus, para só então ser compensado. Avião pronto, só faltava a gasolina, que tinha que ser com pagamento à vista. Foi então que a TV entrou em cena, um verdadeiro leilão para comprar a TV colorida. Avião com o tanque cheio e 10 voos para Camargo Correia, que fazia a Transamazônica naquela época. Em 2 meses ganhou o que meu avô levava 1 ano para ganhar. Tempos dourados aquele. Puxa, que história legal, né? Então, para você ver como ele comprou o avião, né? Esses aviões eram vendidos assim, quem quisesse comprar, tanto é que, né, ficaram abandonados por um bom tempo aí, né? As pessoas não entendem, né, uma questão do avião, né? Por que eles destroem um avião, né? Por que tipo, que nem Boeing 747
Por que eles... Teve um fato que aconteceu há pouco tempo do 747 do Iron Maiden, né, que foi destruído. Por que destroem esses aviões, né? Porque quando ele chega numa certa idade, né, você tem que fazer um recal nele completo, né? Tudo que custa mais do que comprar um avião novo, né? Então, por isso que eles descartavam, né? Chega num certo período, num certo quilometragem, né? Quilometragem é complicado, mas num certo tempo ali ele tem que ter uma revisão geral e tudo mais, desmontar toda a turbina não, motor, né? E isso custa mais do que comprar um avião novo. Então por isso que eles são depenados aí. Puxa, mas que história legal, né, cara? Ele simplesmente... Você vê como que era a época, né? Ele saiu da empresa, foi lá, comprou um avião, fez os fretes dele com o avião, um DC-3, né? Tem histórias de um DC-3, se eu não me engano, que o pessoal tentou repatriar ele, que tá na Colômbia, se eu não me engano. Tinha um DC-3 que era da FAB, né? Que estava lá na Colômbia e o pessoal tentou repatriar ele e parece que não conseguiram e tudo mais. Não sei o que aconteceu, uma coisa assim. Então é muito legal a história, gostei muito. Eu gosto muito de avião, gosto muito de trem. Tem inclusive, vou tentar fazer uma live com o pessoal aqui, né, desse canal, pra gente descobrir qual é o seu segundo hobby. Qual é o seu primeiro hobby? Ah, som vintage. Qual é o seu segundo hobby? Qual é o seu terceiro, né? Pra ver se mais alguém compartilha com os mesmos gostos que a gente tem aqui também. Beleza, muito obrigado, valeu mesmo, meu amigo. História muito legal. Né, você veja, ele trocou a televisão colorida, só que, pô, você tem que entender, né? 1968, né? Trocou a televisão colorida por combustível para poder voar com o avião. Ah, mas combustível? É combustível de avião, né? Não é simplesmente pegar um Dodge, parar no posto e encher o tanque. É diferente. Vamos lá, continuando. Darkson. Olá, comprei um par de falantes de 10 com um emblema da Gradiente para minha Master 78. O falante é com bordas emborrachadas. Ficou bonita e com uma qualidade de grave absurda até com o som baixo. O grave é envolvente. O Lab 1000 tocando elas, muito bom. Master 78 é um falante de 10, né, emborrachado. E o Lab 1000 toca pra caramba. Puxa, imagina, deve ter ficado bem legal mesmo, né? O problema dessas caixas, as Master, né, é que as borrachas ressecam, ficam duras e tudo mais. E aí você perde mesmo o som, né? Quando você recondiciona ali, parece que dá uma melhorada bastante nisso daí. Legal, bacana. Continuando, Francisco Marzano. Que lindo esse equalizador do vídeo. Ele está à venda? Não, não está à venda. O equalizador em questão é esse SE8 que apareceu na semana passada. Não, ele não está à venda, tá? Continuando, Galvão 1091. Valeu por mais uma resposta. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí e deixar uma pergunta para ajudar o vídeo. Continuando, Vladimir Espíndola. O Vladimir Espíndola é membro do canal, agradeço aí de coração. Gostei, bacana, membros podem assistir antes. Acabei lançando aí o Resposta Sábado anterior, antecipado para membros. Valeu, legal. Na verdade foi automático aí pelo YouTube, né? Não sei se esse aqui vai acontecer a mesma coisa, vamos ver. Boa tarde, o Edson Oliveira Freitas, vamos lá. Boa tarde. César e amigos, rapaz, pra mim o tape deck mais top mesmo era e ainda é o CD5500 Viu colorido. A qualidade de áudio dele, tanto na reprodução e principalmente a gravação dele, é fora de série. Bom demais. Agora mesmo sendo anos após um tape deck simples e que é sim bem mais inferior do que os 5500, são aqueles da Gradiente também, os Spectre 87 e o DS40, que na verdade é a mesma coisa, mesmo sendo bem mais inferiores e simples do que os 5500. E outros, eles também têm a gravação para fitas metal e tem Dolby, que é o filtro deles e que funciona muito bem também sim. É o que eu acho. Impressionante nesses Spectre 87 é a qualidade da gravação dele, que é top demais mesmo. Eu tenho fitas gravadas nele aqui, com mais de 20 anos e a qualidade é excepcional, tanto reproduzindo nele e nos outros também, inclusive no 5500, que a qualidade de reprodução parece até que foi gravada no próprio 5500. É impressionante demais mesmo, justamente pela simplicidade desses tapes. O Spectre 87, o Edson, zona rural de Guaçuí, sul do estado do Espírito Santo. É isso aí, né, meu amigo? Esses equipamentos, né,
a gente tem que entender o seguinte, que eles são mais modernos, né? Então a gente tem uma tecnologia ali, cabeçote e tudo mais, filtros, capacitores, né? Então se você pegar um CD 5500 lá de 1982, sei lá, 81, e os Spectre 87 já é de 86, 87, né? Então tem uma grande diferença. Hoje essa diferença também é brutal, né, para eletrônica moderna, mas para aquela época também é muito brutal a diferença, certo? Então, por mais de ser um equipamento simples, né, como ele é muito mais recente, quer dizer que ele é muito mais novo, né, então ele pode ter sim uma qualidade até às vezes superior. Por que tá esse viu tudo torto ainda? Eu não gosto disso. Então ele pode sim ter uma qualidade superior a um equipamento até que na teoria seria melhor, né? Continuando. Márcio Santos é membro do canal, agradeço de coração, valeu. Que mais? Olá, curti a prioridade para membros. A palavra que procurava seria zoneamento. As chamadas ZR, ZR1, ZR2, etc. A nossa são bairros, ZR4. Abraço. Exatamente, né? No vídeo passado eu falei, nossa senhora, agora se eu coloco aqui, ó, dava uma explosão aí com aqueles viu daquele jeito, hein, ó. Então, com certeza, a palavra que eu tava falando lá é o zoneamento de Curitiba, né? Eu não lembro exatamente o que eu falei na semana passada, mas esse é o termo. Alguma coisa eu estava falando do zoneamento da nossa cidade que antigamente, né, o zoneamento era lotes grandes, né? Então, tipo, grande, sei lá, 12 de frente, 30 de fundo. Hoje, porra, o cara num lote desse aqui, um terreno aqui do lado da minha casa, né? Que era um lote assim, tem 5 sobradinhos, quer dizer que tem 5 famílias morando. Cada família tem um carro para mulher, um carro para cara, aí os carros tem que ficar pousando na rua, aí o carro, agora que fica um monte de carro na rua, eu já às vezes fico encrencando com o vizinho de ficar colocando o carro na minha frente da minha casa, então complicou, né? Então provavelmente não sei o que a gente estava falando na semana passada, mas é justamente isso, né? Onde morava uma família, hoje mora 5, né? E por que tem tanto carro e tudo mais? Pois é, onde morava uma família que tinha um carro, no máximo 2, né? Hoje tem 5 famílias, às vezes 2 são 10 carros, né? É complicado, né? É isso aí, muito obrigado, meu amigo, valeu pelo comentário. Continuando. Roberto CWB 3054, também é membro do canal, agradeço de coração, acho que agora está vindo aqui os comentários de membro, vamos ver o que ele diz aqui. Olá César, num vídeo passado você comentou que tem uma pessoa que faz as réplicas dos Kinobis da linha 5000 em alumínio. Poderia dizer onde posso encontrar? Pois quero comprar alguns Kinobis para guardar, por precaução, grato. Inclusive, pois tô ruim aqui, sabe? Então, eu não li eu li na verdade o teu WhatsApp, mas acabei, depois eu respondo, né? Li assim meia-noite. E um monte de coisa para fazer, acabei esquecendo. Peço desculpa novamente, tá? Então, os knobs, é assim, né? O que aconteceu comigo? Eu comprei um pré uma vez e ele tava faltando 3 ou 4 knobs. Daí puxa vida, e agora? Aí eu fui no Mercado Livre. Aí comprei um no Mercado Livre, inclusive ele fazia uma adaptação com a mangueirinha, né? Porque os knobs ali, ele é maciço no alumínio e fazer aquele miolo de plástico é meio complicado. Aí ele adaptava uma mangueirinha. Se souber quem que era a pessoa que adaptava essa mangueirinha, é dessa pessoa que eu comprei no Mercado Livre. E naquela expectativa, né? Puta, será que é bom, será que não é? Cara, foi tão bom que o que eu fiz, tipo, em vez de pôr 5 paralelo e deixar os outros ali originais, eu comprei mais. Coloquei todos os paralelos, né? Porque, tipo, na hora de pôr à venda o equipamento, exemplo, 5 são paralelos e 3 são originais. Não, já comprei, era tão boa a peça, tão bem feitinha, que eu já troquei todos e falei assim, os knobs são paralelos, réplicas, mas muito bem feitas, né? Aí guardei os knobs original aqui. E eu não sei exatamente se é dessa pessoa que eu vou falar aqui o nome, né? Que eu comprei nessa época. São os únicos que eu comprei e peguei na mão e vi que eram de boa qualidade, são esses. Mas já fazem, sei lá, 8 anos, 10 anos, não sei.
certo? Mas depois, com o tempo, eu descobri que quem vendia esses knobs no Mercado Livre era o Clayton, eu não sei o nome, é Standorf, uma coisa assim, né? Clayton Standorf. Você que acompanha aqui sabe de quem eu estou falando, né? Porque ele faz frente, faz restauração, faz um monte de coisa. Se puder deixar o contato dele para quem tiver aí aqui nas perguntas, que deu passo para o meu amigo Roberto. Mas então eu desconfio que há 8 anos atrás eu comprei esses knobs e eles eram do Clayton. César, então eu vou lá comprar do Clayton, você está dizendo que é bom. Não, porque eu nunca comprei diretamente do Clayton. Você entendeu? Eu comprei uns no Mercado Livre, não sabia quem era o vendedor. Mas depois eu desconfio que era dele. O problema é que hoje no Mercado Livre, nessa época, né, 10 anos atrás, o pessoal fazia ali as réplicazinhas e tal, com cuidado, com capricho e tal. Hoje os caras fazem de qualquer jeito, né? Ah, tem nego vendendo de impressão 3D, pintado com spray, aí você vai lá, compra, você, putz, né? Achou que era uma coisa boa e não é. Então, meu amigo Roberto, eu acredito que a melhor opção para você comprar os knobs são os do Clayton, porque ele faz, né, de alumínio, maciço ali, certinho. E o molde, né? Porque tem várias versões, tá? O botão do PM5000 tem... Eu já mostrei aqui no canal vários, né? Então tem várias versões. Ele faz a versão da primeira série, se eu não me engano, né? Que não tem o anodizado. Ou acho que ele faz com o anodizado ali. Tem que perguntar para ele. Então, na verdade, faça uma pesquisa. Se entende que normalmente quando eu faço esse tipo de indicação, eu fico em cima do muro. Por quê? Porque depois a pessoa vem e fala assim... Eu posso achar que eu sou exigente para uma réplica, certo? Mas nunca se sabe que pode aparecer alguém mais exigente do que eu. Então a pessoa às vezes fala assim, pô, você é exigente. Ele comprou aquela peça lá, a peça para ele é boa, então eu vou comprar também. Aí compra, ou às vezes dá um azar de comprar errado, ou o cara, né, não faz mais do mesmo formato, uma coisa assim. Putz, César, mas tá muito mal feito e tal, como é que você me diz que é boa? Você consegue entender? Por isso que eu fico em cima do muro. Então eu te passo, é o tal do Clayton Standorf, acho que é o nome dele, do Rio Grande do Sul, faz restauração, só que eu estou te indicando ele. Você vai lá, converse com ele, pede para ele te mandar fotos dos botões que ele vende e você decide por você mesmo se quiser comprar ou não, entendeu? Vocês entendem qual é o meu em cima do muro dessas coisas? Vocês entendem, né? Então, César, você não quer indicar? Não é, eu tô indicando. Tô indicando, ó. Vai lá, pergunta para ele. Só que, como eu disse, o meu muito bom pode ser o mais ou menos para você. Você entendeu? Então, é isso aí, meu amigo. Se alguém lembrar qual é o contato do cliente, deixa aqui nos comentários, eu leio semana que vem. Continuando. Antônio Carlos da Silva. Olá, César. Gostaria de saber se posso fazer polimento nas cabeças do Akai de rolo, ou seja, em alguma parte que não afete a qualidade da gravação ou reprodução. Ou teria algum produto específico, pois o aparelho está parado há décadas. Como me informaram? Muito obrigado, abraços, Antônio. Cara, é a mesma coisa da pergunta anterior. Por que você não gosta de dar dica, César? Porque, vamos lá. Eu vou dar a dica. Não, faça polimento aí. Você pode usar massa de polir número 2. Pega lá um algodão daqueles de bunda de nenê, né? Aqueles micropore, um algodão, não vai me meter estopa, né? Que os caras pulam em carro, né? Mas um algodãozinho de microporoso ali e tal. E massa de polir número 2. Não vai dar pra ver, né? Tá meio escuro, deixa eu ver se não tem como você ver aqui, ó. Massa de polir, eu uso essa aqui, ó, certo? Número 2. Então, César, então eu posso fazer isso, beleza, obrigado, então eu vou fazer. Calma, porque daí o que vai acontecer? O cara vai chegar com o deck lá, o César me indicou polir, aí vai pegar o algodão, vai pegar a massa de polir, ou o deck parado há 500 anos lá, e vai me meter a massa de polir em cima da cabeça. Adivinha o que vai acontecer? Você vai riscar tudo a cabeça. Como assim, César? Você me mandou polir com a massa e eu vou riscar a cabeça? Vai. Por quê? Porque você não pode polir nada sem antes lavar, né? Então, tipo, o cara não vai passar massa polir no carro antes de lavar o carro. Então, muita gente acaba fazendo essas cagadas, entendeu? Às vezes você não percebe quando você dá uma dica, mas às vezes o cara, tinha que limpar antes, eu não sabia, eu pensei que podia tacar a massa de polir em cima da terra.
Então, o primeiro passo é fazer uma limpeza na cabeça, né? Pega o isopropílico com cotonete, tira, sujou a cotonete, joga fora, pega outra, tira, vai limpando a cabeça. Tenta limpar o máximo possível a cabeça com álcool isopropílico cotonete. Aí você põe para funcionar. Pôs para funcionar? Pus. Pô, César, funcionou, beleza, tá bom. Não mexe mais, não precisa polir, é só tirar a sujeira, certo? César, putz, eu acho que pode ser que melhore o agudo. Posso polir? Pode polir. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que quando você faz o polimento na cabeça, o que vai fazer? Fricção, né? Isso aqui é tudo teoria minha. Não li em lugar nenhum, não fiz curso, ninguém me falou, não vi vídeo das pessoas falando isso. É só teoria. Teoria minha. Porque você vai pegar o algodão, certo? E vai pegar a massa e polir e vai passar lá na cabeça. Esfregar. O que acontece quando você faz assim e esfrega? Existe um atrito, certo? E aí o que você pode estar fazendo é desmagnetizando a cabeça ou magnetizando a cabeça. Então o que acontece? Você pode fazer o polimento, mas depois, talvez, você tenha que ter um desmagnetizador para desmagnetizar a cabeça. Porque você está fazendo fricção em cima da cabeça, né? Posso estar errado? Posso estar errado, pode ser que isso não tenha nada a ver. Mas, então, na teoria, quanto menos você fizer, melhor. Limpei, tá bom? Não mexe mais. Mas se você quiser fazer, por sua conta e risco, você vai lá, faz uma boa limpeza, pega a massa de polir número 2, ou se você quiser um 3M tira risco, né, que é uma massa mais fina, passa na cabeça, né, e depois passa de novo, faz o polimento, né, o polimento normal, e vê o que acontece aí, tá? Mas só não vai me fazer polimento sem antes limpar, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, César, isso aí é óbvio. Cara, você não sabe quando você fala assim para quem está falando, cara. Você entendeu? Existe um meme, né, que tá lá, não, esse aplicativo é muito intuitivo, né, pra pôr o dedo ali, daí o cara põe o dedo em outro lugar, tipo, você não entende que às vezes as pessoas não compreendem corretamente, né? Falar uma dica, dar uma dica para quem já está acostumado é uma coisa, para quem nunca pegou um troço desse na mão, vamos lá, acabou, não sei onde que acabou aí a máquina, pensa que é só polir em cima da sujeira, tá? Então beleza, obrigado. Júlio Rego, beleza, César, quando você vai colocar esse S8X à venda? Nunca. Provavelmente um dos últimos equipamentos que eu vou colocar à venda. Darkson 6201. Olá, César, adquiri um gradiente Lab 1000, nunca foi mexido, liguei minhas MAS 78, qualidade de som absurda. Já teve um amplificador desse, pensando em vender, uns quinhentão, acho que pego nele. Não sei, vai depender do estado de conservação e se tiver alguém interessado. Lab 1000, ele acho que, se eu não me engano, é o mesmo amplificador do Pro 1200. Se eu não me engano, o Lab 1000 é o mesmo amplificador do Pro 1200. Sim, é um bom amplificador, toca bem pra caramba, né? Agora, com relação a preço, eu já não sei o que dizer, não. Márcio de Luca. Olá, César. Minha pergunta é a seguinte. Estou com um amplificador Gargint Mod 246, que está empurrando duas caixas de 150 watts, equipadas com alto-falantes Novik WN12XX e divisores ND3BR, da mesma marca, além de médios e tweeters ETN, similares ao Novix antigo. Em som baixo, o 246 empurra bem e com muita qualidade as caixas, cujos graves chegam a estremecer as paredes de casa. Mas se eu aumento muito o volume, o som perde qualidade, como se estivesse forçando o amplificador para que as caixas falem alto. Pergunto, se eu usar o 246 como pré e potência empurrando caixas menores e ligá-lo via saída pré-out a uma Cygnus PA800 alimentando as caixas no VIC, terei um melhor resultado? Bom, basicamente você está me perguntando se empurrar umas caixas com mod 246 e empurrar umas caixas com PA800 se vai ter diferença. Vai ter diferença, mas às vezes não é a que você está pensando. Não! Com 246 eu toco aqui em casa, com o PA800 eu vou tocar um baile, um salão de 500 metros. Não. Se está acontecendo isso aí, de distorcer ou da caixa não querer funcionar direito, pode ser que tenha algum problema, entendeu? Pode ser que tenha algum problema no divisor? Pode. Pode ser que a caixa esteja, sei lá, não esteja litrada certo? Pode, né? Você vai ter, resumindo, tua pergunta, né? Você tem diferença num PA800 para um 246? Acredito que sim.
você vai ter uma grande diferença no som, principalmente no punch em alto volume. Em baixo volume talvez você não tenha tanta diferença. Na verdade até o 246, se duvidar, em baixo volume vai tocar mais do que o PA800, mas se aumentar o volume o PA800 vai tocar mais. Só que talvez não seja isso que esteja acontecendo, né? Porque é estranho, um 246 fazer com que a caixa toque bem e com força. É difícil falar porque você teria que ter um pouco de percepção, entendeu? Se o que está distorcendo aí? É as caixas que estão distorcendo ou o amplificador, né? Então vai ter diferença? Vai, mas talvez não seja esse o problema. Eu ainda tiraria aquela pulguinha atrás da orelha testando outras caixas no teu amplificador. F. Suzano, fala César. Um equalizador consegue eliminar uma frequência de áudio? Exemplo, eliminar o agudo ou o grave? Assim funcionaria como um crossover? Isso é uma dúvida que tenho e amigos já me fizeram uma pergunta. Já fizeram essa pergunta, valeu. Sim, né? O equalizador também corta frequências, né? Eu já toquei festa assim, ó. Né? E aqui, assim. Como assim, César? Do que você está falando? Mono, né? Então eu usava um canal para grave, lugares que não precisaria ser estéreo, e um canal para agudo. Bom, sempre usei crossover, mas quando você botar com um equalizador, se eu quisesse usar um equalizador, exemplo, que do lado de lá eu tivesse caixas com corneta e tweeters, eu faria aquilo. Se do lado de cá eu tivesse caixa com grave, eu faria aquilo. Então, basicamente, o equalizador funcionaria assim, como um divisor de frequência. Claro, não é a mesma coisa, né? Mas você pode cortar as frequências indesejadas para aquela caixa em específico, né? Então, uma caixa ali, você pode cortar aquela frequência indesejada. Peço desculpa aí, estou sendo um pouco mais rápido, porque minha voz está indo aqui. Vamos lá. Júlio Quinodesa Silva Castanho. Amigo César, sei que você torce o nariz para os sons modernos. Gostaria de saber sua opinião sobre a qualidade sonora desses equipamentos, independente da sua durabilidade. Acho que você já deve ter ouvido por aí. Som Mutec. Sim, já tive alguns Mutec. O som é legal, gostoso, né? É um som bom, legal, bacana. Mas quando você escuta um som vintage, quando você escuta um PM5000, uma coisa assim tocando, você sente a diferença, sabe? O som é meio... Desses equipamentos modernos, ele é meio... Como é que eu posso dizer? É no limite, sabe? Meio que no limite, as caixas estão no limite, tudo no limite. Continuando, DJ Barrados no Baile. Até hoje se toca com MK2, se troca MK2 por carro. Cheguei a pagar 2K no par no começo dos anos 2000. E 2K hoje você não compra nem... MK2 é uma coisa que super valorizou, né? E nos anos 2000 ninguém queria, né? Porque justamente nos anos 2000 começou a moda do CDJ. Então, CDJ, os caras não tocavam mais com disco, né? Então você pegou a época para comprar MK2 a melhor possível. Que é bem na época que o pessoal não usava mais, final dos anos 90... E começo dos anos 2000 que o pessoal estava trocando por CDJ. Hoje, como o pessoal voltou a utilizar o toca-discos, então... Então, daí hoje super valorizou. Então, com certeza, lá nos anos 2000 você não trocaria um par de MK2 por carro. Mas hoje, com certeza, você troca, né? Quer dizer, mais ou menos. Darkson, se a gente for pro além, a mulher joga tudo as tranqueiras fora. E você? Quem herdaria suas coisaradas? Brincando, é claro. Ninguém, né? Acho que o gosto por esse tipo de coisa é meio que solitário, meio que único, né? Como é que eu vou te falar? Outro dia eu estava conversando com meu irmão, né? Que ele falou assim, cara, o cara tá vendendo tudo as bicicletas lá, bicicleta clássica e tal, né? Mountain bike dos anos 90, bicicleta dos anos 80, vendendo tudo. Daí fui perguntar pro cara, pô, de onde que você arrumou isso aí? Não, o cara morreu e a mulher tá pedindo pra mim vender tudo. Então, esse é o futuro, né, cara? Esse é o futuro, não tem como. Então, por isso que às vezes eu quero me desfazer de um monte de coisa, porque, exemplo, esse conjunto aqui, ó, é o que eu mais uso, entendeu? Então, eu não vou vender esse conjunto aqui, porque é o que eu mais uso. Inclusive, ele tá tocando aí, né? Então, mas tem muita coisa aqui parada, sem uso, né? E daí eu não tô aproveitando, também depois vai sobrar para quem, né? Não sobra para ninguém.
E uma outra coisa que eu queria comentar também, eu já falei sobre isso, né? Pô, que nem os caras que tem museu do carro, né? Não vou citar exatamente quem é, mas pô, o cara tem um museu do carro lá, gasta uma fortuna com carro e tal, não sei o que, e recupera carro que não tem nem como recuperar, gasta mais dinheiro recuperando um carro do que tu comprando um original, porque tem um certo valor histórico, não sei o que, não sei o que. Só que o filho é um piá, né? Um piá que vai estudar, vai pro colégio, vai ser mandado pro exterior para estudar, para não sei o que, não vai ter o mesmo gosto, você entendeu? É por isso que eu gosto dos americanos, né? O americano pega o carro, né? Vai restaurar, pega o piá e vamos lixar aí, vamos pintar aí, vamos acelerar, vamos andar, você entendeu? Então uma dica que eu dou, né, para essas pessoas, se alguém estiver escutando aí, cara, tente fazer com que a próxima geração seja influenciada pelo que você está fazendo aí, porque senão vai pro ovo, cara. Você imaginou? Daqui a pouco, pô, né, acontece, vai ser tudo vendido, um para lá, outro para cá, outro para cá, outro para lá, vai ser desmembrado, porque o piá tá estudando lá fora, precisa de dinheiro para continuar, não tem nenhum interesse nisso daí. Então, ou você faz com que a pessoa tenha interesse desde pequeno naquilo e tente mostrar, né, ó, isso aqui era do teu avô, tal, isso aqui era assim, tal, o pessoal fazia isso, fazia aquilo, tal, ó, esse aqui tem esses detalhes, mas às vezes o que acontece do colecionador, né, do acumulador, ele acaba acaba se esquivando da família, né? Tipo, mostrando pros outros, mostrando pro amigo, pra não sei o quê. Não, mas esse piá não liga pra isso. Vai jogar videogame. Vou comprar um videogame pra ele, ele vai ficar enchendo o saco lá e não vem encher meu saco aqui. Não faça isso, né? Manda ele vir, leve ele num bailão, olha esses equipamentos e não sei o quê, faça gostar de música, né? É você que tem que fazer. Né? A gente tem esses equipamentos, a gente gosta desses equipamentos porque alguém mostrou, porque você viveu lá, ou porque você foi lá atrás, né? Se não fosse isso, ninguém teria. Então, alguém mostrou para você, né? Senta que lá vem história, né? Quem que te iniciou no som vintage, né? Quem que te mostrou? Você passou, alguém te falou, como que foi? Você entendeu? E se você não fizer isso, é aquilo que você falou, vai pro ovo, né? Vai ser vendido as bicicletas, o cara cuidava das bicicletas, não, esse conduíta aqui é original, não sei o que, alguém chegou e falou assim, não, eu te dou 30 mil nessa bicicleta, não vou vender, tudo bonitinho, não sei o que, para agora a mulher largar na mão do terceiro para ir lá vender por mixaria e cobrar uma grana de comissão, cara. Mas esse é o futuro, né, cara? As coisas ficam, a gente vai ter que passar, né? Continuando. O Edson Oliveira Freitas. Agora sobre o assunto das regulagens e ajustes do áudio. Eu sempre uso os meus amplificadores e receivers como o Model 120, o Model 126 e o Spectrum 87 e o Aico PA3000. Com os controles de tonalidade na mesma posição em todos eles. Os agudos sempre no máximo, para desespero dos audiófilos, e o grave sempre em 70% a 80% deles. Nunca uso o grave no máximo. Que para mim fica exagerado demais. Veja, eu não sigo regra nenhuma, e ninguém que é especialista, não. O que eu concordo plenamente com você, mesmo sendo amplificadores e receivers totalmente diferentes entre si, e a cada um com o seu respectivo par de caixa, totalmente diferente entre elas também, o que importa para mim é o que agrada aos meus ouvidos, e não aos outros, e muito menos regra nenhuma. Não é verdade? Com certeza. Olha as diferentes situações das minhas ligações. Eu uso o modo 120, o modo 126 e o equalizador GM800X. Signos, aí uma entrada de monitor. Obviamente, essa mesma ligação eu saio dos signos em linha e ligo na entrada auxiliar do Spectrum 87 e que sai para o REC dele para a entrada auxiliar do Aico 3000. Antes de chegar à entrada auxiliar do Spectrum 87 já está equalizada. Ainda passa por um tape CCE 2020. Pois aí eu controlo a entrada em 0 dB corretamente para não chegar saturado no Spectrum 87. E nem no Aico também. Completando, dessa forma, pelo menos, ouvidos é o meu gosto pessoal. É claro, né? Nos meus ouvidos, o timbre dessa regulagem é praticamente o mesmo em todos esses amplificadores e receivers, na humilde opinião. A entrada do áudio pelo monitor é mais adequado, sim, mas eu mencionei a entrada por linha, sabendo regular bem e direito o nível do 0 dB na entrada auxiliar. Para mim, aqui, o áudio está muito bom. Continuando, vamos ver se eu parei aqui. E no Aico 3000 também.
Bom é a minha modesta e humilde opinião. O Edson, zona rural de Guaçuí, sul do estado do Espírito Santo. É isso aí, meu amigo. Você tem que ligar o teu equipamento, vai depender do equipamento que você tem, de como você escuta, das caixas que você tem, de tudo aí, né? E o teu ouvido que vai te mandar, né? Então você que tem que saber ali, né? Se você conseguiu controlar, regular todos para ficar num nível aceitável, ninguém vai ter que chegar e falar assim, não, liga diferente e tal. Você pode até fazer uma ligação diferente para fazer um teste e escutar para ver se vai melhorar ou não, mas tudo vai depender de você, né? Estando bom para você é o que importa, né? Agora, com relação à tonalidade, né? Isso é uma coisa que o Douglas sempre fala lá, né? A tonalidade está ali, né? Por que as tonalidades estão nos amplificadores? Por causa das caixas, dependendo das caixas. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho um par de caixa dessas de System 3 em 1 japonês, com 2 ferzinhos de 6 tal, que eu escuto televisão nela num PR 2200. Mas como eu escuto televisão, eu deixo tudo em flat. Né? Talvez um pouco de agudo ali só, porque meu ouvido já está explodido. Só que quando eu vou escutar música, eu não consigo pôr o grave no máximo, porque as caixas ali, ela já, né, não aguenta, não dá um som, fica distorcido, então eu uso meio flatão o áudio também. Só que outro dia eu resolvi ligar nesse mesmo PR2200 as minhas Vox 100, não tô falando Vox 100S, Vox 100, ou na verdade é CS12. E daí, cara, eu tuchei o grave no máximo, o agudo no máximo, e dei um cacete e elas aguentaram, e o som ficou legal. Então, resumindo, com uma caixa mais moderna, talvez o grave no máximo não precise estar no máximo para tocar legal. Já numa caixa mais antiga, talvez você tenha que colocar no máximo para poder render o grave melhor, entendeu? Apesar de ser uma caixa grande e tudo mais. É isso aí, deixe sua pergunta aqui. Eu acabei, acho que eu li todas. Se eu não li corretamente, ficou alguma coisa, uma dúvida, refaça a pergunta, deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Desculpa qualquer coisa aí, eu realmente... não estou muito bom aqui, mas mesmo assim, quinta-feira à noite estou gravando aqui o vídeo para vocês. Não esquece de deixar o like para ajudar, então. Deixe sua pergunta para a semana que vem. Grande abraço, até a próxima. Vamos finalizar aqui, ó. É isso aí. Aqui dá para curtir. Abraço.